Então, sobre esse trabalho novo que a gente está trazendo, né, o espetáculo Ao Esperar, ele acho que é fruto um pouco dessa trajetória que a gente vem construindo com o grupo, de mais ou menos 2012, 2013 para cá. E o surgimento, na verdade, primeiramente da Guelb Circus, que agora passa a ser a Catavento Companhia Assistência com o Espetáculo, talvez o elemento principal e mais importante dessa iniciativa para a gente é uma busca que a gente iniciou em 2012, de tentar entender e compreender um pouco melhor o que é, né, isso que as pessoas têm chamado de circo contemporâneo. E a gente ficou esses 2, 3 anos aí numa pesquisa bastante para dentro, vamos dizer assim, né, de tentar entender, fazer algumas experimentações. E nesse processo a gente foi chegando a algumas conclusões, né, sobre um pouco, talvez, do nosso processo de criação mais particular dentro desse conceito. E eu acho que o espetáculo Ao Esperar traz à cena, acho que um pouco isso, traz um pouco, acho que, desse amadurecimento que a gente veio tendo nesses últimos 2 e 3 anos, né? É uma experimentação bastante inicial ainda, acho que é importante, tenho total tranquilidade de falar isso. E é um primeiro trabalho, assim, mais conceitual, mais elaborado, que a gente está trazendo para o público, e inclusive para saber a opinião do público, né? Acho que a gente está... Até brinquei essa semana quando me perguntaram assim, se o espetáculo estava pronto. Eu falei, acho que pronto nunca vai estar, né? E talvez até tenha me incomodado um pouco esse nome, esse termo de estreia, porque eu acho que o espetáculo ele passa por um processo de amadurecimento também, à medida que ele também toma os palcos das cidades e toma contato com a população, né, de modo geral. E a gente vai tendo feedbacks, vai tendo opiniões, né, diferentes opiniões sobre o espetáculo. Isso enriquece bastante, assim, né? E, evidentemente, também nos provoca do mesmo jeito que o espetáculo leva uma provocação para o público, assim. Sobre a questão da temática, tem alguns elementos, assim, que eu venho pontuando bastante, assim, acho que parte do que a gente faz hoje na cena artística tem muito a ver com a concepção de mundo e com o olhar que a gente tem sobre o mundo também. Então, acho que esse é um primeiro elemento importante de dizer, assim, a nossa produção artística, ela reflete bastante esse pensamento, esse entendimento que a gente tem do mundo e do que é a arte, o papel da arte também. E aí, junto com isso, acho que lembrando um pouco a minha trajetória, desde quando cheguei em Goiânia, né, que me envolvi bastante com os movimentos sociais dentro da universidade e que foi um elemento muito importante para a minha formação como profissional, como ser humano, muitas coisas começaram a me intrigar, né? E quando eu tive a primeira vez o contato com a obra Não Lugares, do Marc Augé, me despertou bastante interesse e curiosidade sobre aprofundar essa temática e trazer isso para o público um pouco, né? E aí foi que nós elaboramos o projeto do Catarse no ano passado, em julho de 2015. Conseguimos arrecadar o valor que a gente estipulou no Catarse e aí iniciamos essa jornada de construção do espetáculo. E acho que é importante dizer assim, o primeiro desafio que foi colocado, acho que para mim, nesse processo todo, foi de trazer elementos dessa obra, desse texto, para dentro de um espetáculo circense, né? E que traz uma ideia um pouco diferente, né? Talvez a construção dele, já trazendo um pouco os elementos do que a gente acha que é o circo contemporâneo, e esse processo de talvez agregar ou trazer um outro conceito para dentro do espetáculo, ou seja, que exige uma outra leitura sobre o processo de criação, sobre talvez até a dramaturgia, né, do processo do espetáculo. E aí eu fiquei, acho que uns 5, 6 meses lendo essa obra, né, Não Lugares, que é um livro bastante difícil, eu diria, para tentar encontrar alguns elementos que me dessem pistas para não fazer uma tradução literal da obra para os palcos, mas construir uma trajetória dentro da cena que pudesse permitir que as pessoas também construíssem trajetórias e perspectivas dentro do próprio espetáculo. E aí que veio os 2 elementos que para mim são muito marcantes e fortes, que é a espera e a impessoalidade, né? E no começo, assim, eu acho que até talvez subestimei, achei que trazer isso para o palco seria um elemento bastante simples e fácil. E, na verdade, abordar essa coisa da espera e da impessoalidade em cena, acho que foi um dos pontos mais difíceis dentro do processo de criação. Quer dizer, fazer um olhar para dentro de como é que a gente se comporta nesses lugares e também fazer um olhar para fora, para a sociedade, de como é que são esses lugares, o que eles causam, né? Que acho que é um pouco do que acontece na cena do espetáculo, assim, ainda que de maneira mais subjetiva.
E aí foi um processo bastante conflituoso, bastante tenso, né? Acho que natural de todos os processos que se propõem a uma reflexão para dentro e para fora. E o espetáculo está aí, né? Acho que ao esperar é um espetáculo, na minha opinião, que deve ser visto, que deve ser refletido, que deve ser provocado. E a gente está aberto, né? Acho que talvez não o termo a estreia, o espetáculo pronto, acho que a gente está aberto para circular com esse trabalho, para levar esse trabalho para a opinião pública e para abrir um debate, talvez, uma grande discussão sobre o tema, sobre o processo de criação, sobre o que é o circo para a gente. E é isso, assim. Bom, eu sou a Radharani, sou integrante da Catavento, Companhia Circense. E, bom, sobre o espetáculo e do processo de criação, uma das coisas que eu mais acho bacana de estar envolvida nisso, de estar dentro disso, é a simplicidade do espetáculo. Eu acho que a gente conseguiu trazer um tema que é muito grande, assim, é muito abrangente e com muita pesquisa a gente conseguiu afunilar um pouco, que é tratando de pequenas coisas como os não lugares, como a impessoalidade, como a espera, a gente consegue falar de coisas muito maiores do modelo de produção da nossa própria vida, né? E como a gente se relaciona em sociedade, como a gente se relaciona no mundo. Então foi um processo muito rico, de muita troca, a gente aprendeu muito, estando dentro de uma companhia e de um grupo, a viver dentro de um coletivo, né? E eu acho que isso faz parte de todo o processo da vida humana. E a gente teve muitos desafios também, não é porque é um tema simples que é um processo simples, de trazer essas sensações para o mundo do circo, que é muito caracterizado pelas acrobacias, pela fantasia, pelo encantamento, pela dificuldade, né? E por mais que a gente tenha isso, trabalhe com isso, com a técnica, eu acho que nesse espetáculo a gente buscou mais trazer a sensação. No circo a gente costuma muito analisar e ver a técnica dos acróbatas, né? Se tem uma ponta de pé, uma perna esticada, uma flexibilidade boa. E nesse espetáculo a gente trouxe a técnica, mas a gente tentou trazer outras coisas também, relacionadas à sensação, né? Que é um tema um assunto que a gente queria tratar e desenvolver. Eu acho que foi um processo muito rico, de muita experiência. Acho que ainda tem muita troca para acontecer, a gente ainda está nesse processo e a gente vai estar experimentando, né? Experimentando dentro das acrobacias como a gente consegue trazer temas contemporâneos e sociais e políticos e como isso funciona dentro, assim, a nossa relação dentro do grupo. Para mim foi uma experiência muito nova e muito incrível, um grande desafio. E como acróbata, como circense, tenho investigado também outras coisas por conta desse espetáculo. Então eu acho que está sendo um processo muito bacana individualmente, enquanto grupo também, assim, acho que a gente está experimentando e caminhando para fazer arte, né? Eu acho que num pensamento de artista como formador de opinião, como alguém que retrata e que coloca em pauta discussões relevantes para o que a gente tem em comum. Então, eu acho que a gente está no caminho, assim. E é isso. Não, então, o processo de criação, ele foi a partir do livro Não Lugares e ele foi bem intenso e rico ao mesmo tempo, porque a gente teve essa dificuldade, aliás, não é dificuldade, a gente teve o desafio de trazer a temática do livro para os palcos, né? E é também o desafio de trazer esse lugar do livro para uma coisa mais real, das pessoas entenderem, né? O que são esses não lugares ou
o que é o essencial, né, que a gente vive nesses não lugares, né? No caso do espetáculo, a gente está trabalhando principalmente com a impessoalidade e com a espera, que são elementos característicos desses lugares de passagem que o livro se retrata, né? Ao mesmo tempo, o desafio é trazer esse mundo do circo, que é um mundo que a gente tem as coisas ali aos nossos olhos, então a gente vê alguém fazendo uma pirueta ou fazendo uma queda, e é aquilo, e isso é cheio de si, né? Então, conversar esse mundo com algo que é um pouco abstrato é um grande desafio, assim, né? O meu papel na companhia é de acrobata e também bailarina. Nesse espetáculo em específico, eu danço e faço algumas acrobacias também, mas eu venho principalmente trazer esse lado da dança, que eu acho que vem a contribuir muito com o circo, né? Em muitas apresentações circenses, a gente vê só o número aéreo ou de acrobacia, e eu acho que a dança traz um elemento a mais para tornar esses números, essas acrobacias, tornarem eles de fato um espetáculo, assim, né? A Catavento está começando a engatinhar agora. Antes nós tínhamos a Guelb Circos, e agora que a gente está um pouco mais maduro, a gente definiu esse nome, Catavento, é um nome mais brasileiro, mais comum, mais acessível para as pessoas. Isso mostra a nossa vontade de andar Brasil afora, não só com esse espetáculo, mas também com essa nossa proposta de trazer um circo diferente, né, um circo contemporâneo que envolve todas as artes juntas e que a gente consiga ganhar cada vez mais público, mais plateia, as pessoas comecem a gostar mais dessa nova forma de ver o circo. E é isso.